Bom dia, Wilane. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir? Sim, conseguem me ouvir, tranquilo, né? Beleza, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente iniciar a aula, então. Como foi o feriado? Descansaram? Descansei também, graças a Deus. Heloísa, fui para a fazenda, passei o final de semana todo na fazenda, voltei só segunda-feira. Nossa, gente, estou cansada de ficar só em apartamento, porque eu estou de home office desde que começou a pandemia. Então, eu praticamente não estou saindo de casa mesmo. Aí aproveitei o feriado para poder sair um pouco. Bom dia, Wilane. Bom, gente, então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar, tá? Já coloquei a gravação e aí eu estou mandando a gravação no YouTube para vocês, como link, vocês me lembrem, tá? Porque parece que não está ficando mais disponível na plataforma do stream para vocês. Então, eu estou fazendo download e estou encaminhando o link pelo YouTube, tá? Por isso que estou mandando o link toda a aula. A Heloísa falou, professor, o Matheus não está conseguindo entrar. Heloísa, ele pode me mandar um WhatsApp para falar porque que ele não está conseguindo, mas para as pessoas que não estão conseguindo entrar em razão de dificuldade de acesso, o pessoal da Uniplan está fazendo uma capacitação, um treinamentozinho lá na unidade. Então, se for o caso dele, ele pode ir lá para poder tirar as dúvidas. Agora, se for só hoje que ele não está conseguindo, não sei, talvez por internet, aí ele assiste a gravação, tá? Ah, ele falou que não está aparecendo na aula, pede para ele atualizar. Se ele realmente pede para ele entrar e sair de novo e atualizar. Se ele realmente não conseguir, aí a gente manda o link da gravação para ele assistir a gravação, tá? Gente, estão conseguindo ver a tela?
tá mostrando aí, nós vamos resolver uns exercícios, tá? Vamos resolver juntos, são 7 questões. Depois eu vou mandar mais uma lista que vocês vão fazer em casa. E aí a gente vai iniciar a matéria de ergonomia, tá bom? Tá aparecendo aí para vocês? Ok. Tá aparecendo, né? Então vamos lá. Questão de número 1. Para que as normas relativas à segurança e medicina do trabalho sejam observadas pelas empresas privadas, públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, foram criados órgãos nos âmbitos nacional e regional para fiscalizar o cumprimento dessas normas. Então, gente, lá na primeira aula, eu falei para vocês que as empresas que não cumprem a legislação de segurança e saúde no trabalho, elas podem ser notificadas, multadas, podem receber até mesmo um embargo, né, que é a paralisação total de uma obra. Então, o órgão responsável por fazer essa fiscalização é a Superintendência Regional do Trabalho, tá? Hoje se chama Secretaria Regional do Trabalho. Então, a questão quer saber o que essa Secretaria Regional do Trabalho pode fazer com relação a essa inspeção nas empresas de segurança e saúde no trabalho. Letra A, é competência do órgão fiscalizador. Divulgar as obrigações e proibições que os trabalhadores devem conhecer e cumprir. Letra B, determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente de trabalho e doenças profissionais ou do trabalho. C, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. D, embargar e interditar estabelecimentos, setores de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos que estiverem em não conformidade. E letra E, elaborar laudos técnicos e interditar estabelecimentos. Gente, qual a melhor resposta aí dessa questão? Podem comentar aí no chat. Coloca. E aí, pessoal, alguma resposta? Ó, a Islane comentou letra C. Então, vamos lá, vamos fazer a correção. Gente, prestem bastante atenção. O que a Superintendência Regional do Trabalho ela vai fazer? Ela vai fiscalizar as empresas, tá? Então, a letra A fala divulgar as obrigações e proibições que os trabalhadores devem conhecer e cumprir. Não, porque isso quem faz é o empregador, é a empresa. A empresa deve divulgar as obrigações e proibições que os trabalhadores vão conhecer e devem obrigatoriamente cumprir. Tá? Então, isso aqui é uma atribuição do empregador, da empresa. Letra B, determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente de trabalho e doenças profissionais. Também é a empresa que vai determinar esses procedimentos. É o empregador ou o SESMIT, quando a empresa tiver SESMIT, que vai determinar os procedimentos a serem adotados em caso de acidente. A Letícia acertou a resposta. Letra C, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Gente, também não, porque isso aqui é uma competência da empresa.
né? Então, é do empregador também. Então, é o empregador que vai cumprir e fazer com que os funcionários cumpram as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, a empresa, além dela cumprir, ela tem que fazer com que o funcionário cumpra, tá? A letra D é a resposta correta. A Superintendência Regional do Trabalho, que hoje se chama Secretaria Regional do Trabalho, por meio do auditor fiscal do trabalho, vai embargar e interditar estabelecimentos, setores de serviço, canteiros de obras, frentes de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos que estiverem em não conformidade, ou seja, que oferecer risco grave e iminente à saúde ou segurança do trabalhador. Exemplo, uma obra que não tem cinto de segurança para trabalho em altura, guarda-corpo para evitar queda em altura, andaimes para poder facilitar o trabalho em altura. Então, o trabalhador ele pode vir a sofrer um acidente e virar a óbito. Esse acidente ele vai causar lesões graves ou até mesmo óbito. Então, é um acidente que está para acontecer e é um acidente grave. Por isso que nessas situações de risco grave e iminente, o auditor fiscal do trabalho, né, representando a Secretaria de Inspeção do Trabalho, poderá embargar e interditar estabelecimentos. Então, a resposta certa é a letra D. E aí a letra E fala assim, elaborar laudos técnicos e interditar estabelecimentos. Gente, interditar estabelecimento pode ser, mas elaborar laudos técnicos, não. Quem elabora esses laudos técnicos é o SESMIT, tá? Técnico de segurança, engenheiro de segurança, que vai elaborar esses laudos técnicos. Então, a melhor resposta aí fica sendo a letra D. E aí, para vocês relembrarem, né, que as empresas, elas recebem essas fiscalizações, elas chegam de surpresa, principalmente se o trabalhador fizer alguma denúncia, tá? E se for uma empresa de grau de risco 3 ou 4, com bastante funcionários. Por quê? O auditor fiscal lá da Secretaria Regional do Trabalho, ele trabalha no limite da jurisdição da região. Então, por exemplo, aqui no DF e em torno, a gente tem os auditores fiscais responsáveis por fazer essa inspeção nas empresas. Porém, como são muitas empresas e poucos auditores, eles não conseguem fazer todos os estabelecimentos. Então, eles vão naqueles em que tem um ambiente de trabalho mais crítico ou que recebeu algum tipo de denúncia, tá? Dúvida, gente, sobre essa fiscalização, sobre a inspeção de segurança do trabalho? Então, muitas das vezes, quando a gente implementa as ações de segurança, é justamente para evitar essas penalidades que a empresa venha a sofrer. Porque, imagina a empresa ficar lá interditada durante 30 dias, né? São 30 dias que a empresa não vai produzir. Então, é um prejuízo financeiro muito grande, tá bom? Bom, vamos lá então para a questão 2. Em relação às estatísticas de acidentes, analise os objetivos a seguir. Qual é o objetivo de analisar acidente de trabalho, de emitir a CAT, que é aquele comunicado de acidente de trabalho que nós vimos lá nas primeiras aulas? 1. Permitir comparações de índices de acidentes entre empresas do mesmo ramo de atividade. 2. Desenvolver estudos a respeito dos custos de acidentes. 3. Fornecer dados concretos sobre o quantitativo de acidentes. E 4. Desenvolver programas visando a redução dos acidentes de trabalho. Aí a gente tem a letra A, 2 e 3, B, 2 e 4, C, 1, 2 e 3, D, 2, 3 e 4, e letra E, 1, 2, 3 e 4. Qual a resposta correta?
Letra E, muito bem, Letícia, é isso mesmo. Então, as estatísticas de acidentes, elas permitem comparação de índices de acidentes entre empresas do mesmo ramo de atividade, permitem desenvolver estudos a respeito dos custos de acidentes, fornecer dados concretos sobre o quantitativo e desenvolver programas visando a redução. Por isso que a empresa ela é obrigada a registrar a CAT e manter atualizado os dados dos acidentes de trabalho, tá? Então, tanto a Previdência Social quanto a empresa vai fazer essa estatística de acidentes para que se possa identificar, por exemplo, no ano de 2020, o maior índice de acidentes de trabalho foi relacionado à queda em altura. Então, vamos fazer uma campanha para evitar esses acidentes relacionados à queda em altura. No ano de 2018, o maior índice de afastamento relacionado à doença do trabalho foi por dores na coluna, problemas osteomusculares. Então, vamos, de alguma forma, evitar esse tipo de adoecimento. Então, todos esses indicadores fazem parte dos objetivos da estatística de acidente, beleza? Resposta certa, letra E. Questão 3. O acidente de trabalho constitui fator negativo para a empresa, para o empregado, sua família e para a sociedade. Muitos acidentes de trabalho ocorrem por falta de conscientização de gestores, de pessoas e dos próprios funcionários. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Perda de parte da visão é caracterizada como incapacidade total e permanente. B. O fato da pessoa acidentada ter condições plenas de continuar seu trabalho em 1 ou 2 dias depois do ocorrido não caracteriza o acidente sem afastamento. C. No caso de acidentes que provocam incapacidade temporária, a empresa arcará com o salário total do funcionário, enquanto durar o afastamento. D. Comportamento disfuncionais como desatenção, negligência e imprudência são considerados condição insegura. E ato inseguro é a violação do procedimento aceito como seguro. Gente, qual a resposta correta? Bom, então vamos lá. Letra A. Perda de parte da visão é caracterizado como incapacidade total e permanente. O que eu falei para vocês? Incapacidade total e permanente é quando o trabalhador não tem condição nenhuma de ser reabilitado, tá? Perda de parte da visão, o trabalhador, ele só teve a perda de parte da visão, então ele consegue enxergar. Ele teve a perda parcial. Então, não é incapacidade total, é incapacidade o quê? Parcial e permanente. O que tornou a letra A errada, tá? Letra B. O fato da pessoa acidentada ter condições plenas de continuar seu trabalho em 1 ou 2 dias depois do ocorrido não caracteriza acidente sem afastamento. Gente, se a pessoa ficou afastada 1 dia, 2 dias, 3, é acidente com afastamento, tá? Então a letra B está errada. C. No caso de acidentes que provocam incapacidade temporária, a empresa arcará com o salário total do funcionário, enquanto durar o afastamento. Errado, porque eu falei para vocês que a empresa vai arcar com os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, o trabalhador vai para o INSS, tá? Então, não é enquanto durar o afastamento, não. É só nos 15 primeiros dias, porque depois disso o trabalhador ele vai receber o auxílio do INSS, tá bom? Letra D. Comportamentos disfuncionais como desatenção, negligência e imprudência são considerados
ato inseguro e não condição insegura. Quem assistiu a aula lembra, gente, tudo aquilo que parte do trabalhador, como desatenção, negligência, imprudência, é ato inseguro. Tudo aquilo que parte da empresa, como deixar de instalar um equipamento de proteção coletiva, deixar de treinar um trabalhador, deixar de sinalizar uma área de segurança, aí se chama condição insegura. Tá? Então, a letra D é ato inseguro e não condição insegura. E a letra E, o ato inseguro é a violação do procedimento aceito como seguro. Certo? Realmente, ato inseguro é o trabalhador violar aquilo que já é considerado seguro. Por exemplo, eu tenho que utilizar o cinto de segurança. A partir do momento que eu deixo de usar, aí é o ato inseguro, tá? Resposta certa aqui, letra D. Opa, letra E. Isso aí, quem acertou? O Anderson. Vamos lá, próxima questão, questão 4. A análise de acidentes, a análise e a investigação dos acidentes de trabalho consistem em um estudo detalhado do evento danoso que tem diversas finalidades, exceto evitar a ocorrência de acidentes semelhantes, encontrar suas causas potenciais para o fato, encontrar culpados, melhorar o controle dos riscos e melhorar os mecanismos de prevenção. Letra C. Gente, então, não existe essa finalidade de encontrar culpados. Quando se é feita a análise e investigação de acidentes pelo SESMIT, o objetivo, a finalidade é evitar a nova ocorrência de acidentes semelhantes, né? Encontrar as causas potenciais para o fato, melhorar o controle dos riscos e melhorar os mecanismos de prevenção. Então, não existe isso aqui de encontrar culpados, até porque o principal objetivo é evitar que esse acidente aconteça novamente, tá? Então, não está relacionada a encontrar culpados, beleza? Questão 5. O acidente de trabalho deve ser comunicado à Previdência Social após a ocorrência de, no máximo, 24 horas, um dia útil, segundo dia útil, terceiro dia útil, quarto dia útil. Letra B, né? O Anderson respondeu aí. Então, a ocorrência do acidente de trabalho, ele deverá ser comunicado por meio da CAT, aquele formulário que a gente viu, em até um dia útil, tá? Na ocorrência de no máximo do primeiro dia útil. E se o acidente caracterizou um óbito, esse prazo é imediatamente, tá? Então, como aqui não falou de óbito, só falou do acidente de trabalho, o prazo é um dia útil. Mas se perguntar do óbito, né, o prazo é que seja feita a CAT imediatamente, tá bom? Muitas das vezes o RH é responsável por fazer essa CAT. Questão 6. A comunicação do acidente de trabalho deverá ser feita ao INSS por intermédio do formulário CAT, preenchido em 4 vias com a seguinte destinação. Então, essa eu vou responder. Para onde vão as vias da CAT? A primeira via vai para o INSS, a segunda via para o trabalhador, a terceira via para o sindicato da classe do trabalhador e a quarta via fica na empresa, tá?
Então, quando a gente preenche aquele formulário, aquela CAT, a gente tem 4 vias. Cada uma vai ficar em um local. A primeira, INSS. Segunda, o próprio trabalhador. Terceira, sindicato da classe do trabalhador. E quarta, fica na empresa. Tá bom? Então, são essas 4 vias aí. Última questão, gente, vamos lá. Os últimos dados estatísticos sobre acidentes de trabalho, divulgados pelo Ministério da Previdência Social, indicam a necessidade de ações cada vez mais energéticas para a prevenção de acidentes de trabalho, uma vez que há expressivo número de trabalhadores lesionados no exercício das suas atividades laborais. Sobre este tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho, em consequência de ato de agressão praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, não se equipara a acidente de trabalho. B. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, o empregado deve ser considerado em exercício do trabalho. C. A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até 5 dias úteis seguintes ao da ocorrência. E D. A empresa não será obrigada a indenizar seu empregado caso o acidente de trabalho tenha ocorrido em seu estabelecimento, mas provocado por uma terceira empresa prestadora de serviços no exercício das atividades normais desta. E aí, gente, qual a resposta correta? Isso aí, pessoal, letra B. Então, vamos ver aqui o erro das demais, né? O acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho, em consequência de ato de agressão praticado por terceiro ou companheiro, não se equipara a acidente de trabalho errado, porque sim, se equipara. Então, se eu, por exemplo, se eu estou em sala de aula, um aluno me agride, isso vai ser considerado acidente de trabalho e deve ser feita a CAT, tá? Então, se equipara sim. Colega de trabalho, né? Vamos supor que um cliente agrediu o vendedor, então isso vai ser sim considerado acidente de trabalho. Letra B. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, o empregado deve ser considerado em exercício do trabalho. Sim, essa é a resposta correta. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui no setor de operações da empresa e fui caminhando até o refeitório no meu horário de almoço. Nesse percurso, eu sofri um acidente de trabalho. Eu caí e machuquei ali o punho. Então, por mais que eu estava no meu horário de almoço, mas eu estava ali a serviço da empresa. Então, sim, vai ser considerado no exercício de trabalho, tá? Letra C. A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho até 5 dias úteis? Não, é um dia útil. A gente acabou de ver, né? E D, a empresa não será obrigada a indenizar seu empregado caso o acidente de trabalho tenha ocorrido em seu estabelecimento, mas provocado por uma terceira empresa prestadora de serviço. Vamos supor que eu tenho aqui um hospital e eu terceirizei o setor de limpeza. Se o trabalhador se acidentou, né, esse trabalhador terceirizado, a responsabilidade é solidária, ou seja, é tanto da empresa terceirizada quanto da empresa contratante, tá? Então, não existe isso de a empresa que contratou não ter que indenizar ou arcar com as consequências do acidente. As duas empresas serão responsáveis. Tá bom? Então, a resposta certa aí fica sendo letra B. Gente, então vou mandar essas questõezinhas aqui para vocês. Vou postar lá no Aluno Online para vocês fazerem um estudo. E vou postar mais algumas também, tá? Para que vocês possam fixar aí todo o conteúdo que a gente já viu até agora. Beleza?
Este exercício 2, que eu irei postar lá no Aluno Online, também junto com o que a gente resolveu hoje, ele tem 13 questões, tá? Então, nele, vocês vão fazer em casa. Deixa eu compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês, gente. Ó, eu vou postar o exercício que a gente resolveu hoje, mais esse aqui, ó, que fala sobre a CIPA, o PCMSO, que a gente viu na última aula, os equipamentos de proteção individual, tá? Aí esse vocês vão resolver em casa, para na próxima aula eu fazer somente a correção, tá bom? Só um instante, tá, gente? Que eu estou abrindo aqui nossa aula de hoje. Prontinho. Estão conseguindo visualizar aí? Beleza. Gente, então, hoje nós vamos ver um pouco sobre ergonomia, né? O que é ergonomia? Quais são as doenças relacionadas aos fatores ergonômicos, né? Então, vamos entender um pouco mais aí sobre esse assunto. Primeiramente, ergonomia é a interação do homem com o posto de trabalho, tá? Então, dentro da ergonomia, a gente estuda a relação do trabalhador, a relação física e mental do trabalhador com o seu posto de trabalho, tá? E aí, consequentemente, se essa relação física e mental não for favorável, não for adequada, a gente tem as possíveis doenças, ocorrências de doenças físicas, doenças osteomusculares e também mentais relacionadas ao trabalho, tá? Aqui é aquela classificação de risco que você já conhece, não precisa eu repetir, mas quando forem fazer o estudo podem revisar, fazer a leitura, tá? E aí a gente vai entender um pouco sobre o que é a ergonomia no ambiente de trabalho, tá? Então, a ergonomia, ela está na NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Atual Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho. Dentro dessa NR 16, nós temos a legislação que obriga o trabalhador, o empregador, né, a empresa, a implementar ações relacionadas a fatores ergonômicos, como, por exemplo, adaptação e encosto para os pés, quando o trabalhador desempenhar sua função sentado em alguns cargos, algumas funções, como, por exemplo, no operador de check-out, que é o caixa do supermercado,
A alternância de posição, quando o trabalhador ele tem que desempenhar a sua função obrigatoriamente de pé, pausas durante a jornada de trabalho. Então, se eu tenho aqui um funcionário que trabalha com digitação, né? Ele tem um limite de movimento repetitivo. Então, ele só vai trabalhar durante 5 horas diárias, as outras 3 horas ele deve desempenhar outra atividade. E dentro dessas 5 horas, ele vai descansar 10 minutos e trabalhar 50 minutos, tá? Então, essas pausas obrigatórias, essa adaptação para o posto de trabalho, tudo isso são obrigatoriedades dentro da NR16, que tem o objetivo de promover um ambiente mais confortável e mais saudável para o trabalhador, tá? Então, a ergonomia visa saúde, segurança, satisfação e eficiência. Quando a gente implementa essas ações, né, de saúde e segurança, a gente está promovendo um ambiente de trabalho mais saudável, né, em que o trabalhador, ao final da jornada de trabalho, ele não vai sentir essas dores osteomusculares, ele vai chegar ao final da jornada de trabalho de forma eficiente e sem quaisquer dores que possam atrapalhar a sua jornada no dia seguinte, tá? Então, a ergonomia, ela visa um ambiente saudável, seguro, a satisfação do trabalhador no seu posto de trabalho, e nós sabemos que o trabalhador satisfeito, ele vai produzir mais. Então, consequentemente, a gente vai ter maior eficiência, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui sobre essas doenças relacionadas a fatores ergonômicos, né? Durante 12 anos, doenças motivadas por fatores ergonômicos e a sobrecarga mental têm superado os traumáticos. O que são traumáticos? São aqueles acidentes que causam lesão, como, por exemplo, fratura, cortes, né? Então, os fatores ergonômicos representam 20,76% das doenças no universo previdenciário, né? E os acidentes de trabalho com o grupo traumático representa 19,43%. Então, para a gente ter uma ideia, esses fatores ergonômicos, né, eles são maiores, os afastamentos, do que das doenças, do que dos acidentes de trabalho, tá? E aí, junto as doenças ergonômicas e os acidentes, correspondem a 40,25% de todo o universo previdenciário. Então, tem acontecido muitas doenças mentais, né? Afastamento em razão da síndrome de burnout, que é uma doença da exaustão no ambiente de trabalho, do estresse, depressão. São doenças mentais causadas em razão do ambiente de trabalho mais hostil, né? E também temos as doenças osteomusculares, como, por exemplo, dores no punho, no ombro, na coluna, né? Problemas circulatórios. Então, essas doenças ergonômicas também representam aí os fatores ergonômicos, tá? Bom, então a ergonomia, ela é classificada em física, cognitiva e organizacional. O que é a ergonomia física? Ergonomia física está relacionado ao físico mesmo do trabalhador, ao corpo. Então, se eu trabalho com digitação, aquele movimento repetitivo das mãos, dos dedos, aquilo é uma ergonomia física. Se eu trabalho como operadora de check-out, o fato de eu trabalhar por muito tempo sentada, sem alternância de trabalhar em pé, sair do caixa e circular pela empresa, isso é ergonomia física. Se eu trabalho muito tempo em pé, numa bancada, né, 8 horas em pé, isso é ergonomia física. Então, a ergonomia física ela está relacionada à interação do corpo do trabalhador com o posto de trabalho, né? De forma que isso pode ocasionar em um problema osteomuscular, tá? A ergonomia cognitiva está relacionada aos processos mentais, cognitivo. Então, aquele estresse pelo fato de eu trabalhar somente sentada e não poder levantar e circular pela empresa, aquela pressão por vendas,
aquela pressão por aumento da demanda, tudo isso é ergonomia cognitiva, tá? Então, quando a gente tem muita competitividade na empresa, metas, o alcance de metas muito inatingíveis, abuso moral na empresa, né? Tudo isso está relacionado à ergonomia cognitiva, tá bom? Só um instante, gente. Então, todas essas pressões, esses fatores relacionados aos processos mentais, são classificados como ergonomia cognitiva. Exemplo de uma doença relacionada à ergonomia física. Bursite, por exemplo, né, que é aquele problema no ombro, dores osteomusculares. Exemplo de ergonomia de uma doença relacionada à ergonomia cognitiva. Depressão, transtornos de ansiedade, tá bom? E a ergonomia organizacional é o fato de como a empresa se organiza, administra os processos de trabalho, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um trabalhador exposto a um risco muito grave de digitação excessiva e eu faço o rodízio dessa demanda, ou seja, a demanda que seria para um trabalhador só, eu designo para 2 trabalhadores, isso é a forma com que a empresa se organiza. Isso é ergonomia organizacional, tá? Então, a ergonomia organizacional está relacionada aos processos na empresa, em como a empresa ela vai organizar esses processos. Então, se eu falo de rotatividade de funcionários no setor, eu estou falando de ergonomia organizacional. Se eu diminuo o ritmo de produtividade da empresa, eu estou falando de ergonomia organizacional. Se eu aumento o ritmo de produtividade da empresa, também é ergonomia organizacional, tá bom? Então, quais são os indicadores críticos, né, relacionados à ergonomia? Na produção, pode causar erros. Se eu tenho um trabalhador com ritmo excessivo, cansado, fadigado, né, com transtornos mentais ou doenças físicas, a gente tem na produção a possibilidade de erros, retrabalho, perda de material, danificação de máquinas, queda de produtividade e perda de qualidade. E no trabalhador, a gente tem o absenteísmo, que é aquele trabalhador faltoso, acidentes, pois quanto mais cansado, mais fadigado o trabalhador tiver, maior vai ser a chance de ocorrer um acidente de trabalho. Doenças do trabalho, né, como eu falei para vocês, tendinite, bursite, transtornos mentais, licença saúde, aposentadoria precoce e rotatividade, tá? Então, esses são os indicadores críticos, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. E aí, lá no ano de 2017, eu peguei esse print aqui da tabelinha para vocês verem quais são as doenças, né, que mais aconteceram nesse ano de 2017. Então, vamos analisar aqui para a gente ver como que os fatores ergonômicos, eles influenciam na ocorrência desses afastamentos, tá? Então, nós temos aqui, no topo da lista, já uma doença relacionada a fatores ergonômicos, que é a dorsalgia. Dorsalgia são dores na coluna, tá? Então, dores na coluna, no ano de 2017, foi responsável por 83.763 benefícios, tá? Segundo, fratura da perna, então entra no grupo dos traumáticos. Terceiro, fratura também é traumático. Quarto, transtorno do disco invertebral. Então, isso aqui também está relacionado a fatores ergonômicos, tá? Aí vem leiomioma, fratura, lesões no ombro, coletíase,
episódios depressivos. E é aqui que eu queria chegar, tá? Então, esses episódios depressivos, no ano de 2017, tá lá no topo da lista, hein? Tá lá no 10, top 10. Então, foi responsável por 43.328 benefícios da Previdência Social. Esses episódios depressivos, gente, entram nos riscos ergonômicos, lá na ergonomia cognitiva. Então, cada vez mais as doenças mentais fazem parte do nosso cotidiano e a tendência é aumentar. Então, as empresas elas têm que iniciar campanhas relacionadas à prevenção de doenças mentais, né, que tem acometido muito o trabalhador hoje, em razão de pressões, de ambiente de trabalho que causa esse tipo de situação em que o trabalhador se vê muito pressionado, né, ou de certa forma insatisfeito, entre outras situações, como por exemplo abuso moral, recompensas que são, como que eu posso dizer, incompatíveis com o trabalho que é realizado. Então, são muitos fatores que contribuem. Esses episódios depressivos, eles são causados não por um fator só isolado, mas sim por diversos fatores ao mesmo tempo, tá? E aí, depois a gente tem outros relacionados à ergonomia, tá? E todas essas doenças relacionadas a fatores ergonômicos representam 20%, né, desses afastamentos, desses auxílios lá da Previdência Social. Bom, então, como melhorar as condições de trabalho? Como evitar esses afastamentos e essas doenças? Do trabalho em pé. Então, o que o trabalho em pé ele pode ocasionar? Desconforto, baixa produtividade, e a solução para a gente melhorar são os postos ajustáveis, tá? Então, cada trabalhador tem as suas características morfológicas, físicas, né? Como altura, peso, tudo isso deve ser tratado de forma individual, porque cada trabalhador tem uma predisposição, tem as suas características. Então, por exemplo, eu, com a altura de 1,60 m, né? Uma bancada que está adequada para a minha altura não vai ser a mesma do meu colega de trabalho, que tem 1,80 m, né? Então, esse posto de trabalho ajustável, ele vai ser mais confortável, ele vai ser mais compatível com a altura do trabalhador. E aqui nós temos uma sugestão, né, de altura. Então, para homens entre 1 m e 1,10 m e mulheres entre 1 m e 5 centímetros. Opa, desculpa, gente. Tô lendo aqui errado. Tô falando errado. Para o trabalho de precisão, que é aquele trabalho mais minucioso, que exige uma atenção maior, para homens, é ideal uma bancada entre 1 m e 1,10 m, e para mulheres, uma bancada entre 95 e 1,05 m, tá? Para o trabalho realizado em pé. Quando é um trabalho leve, para homens, é ideal uma bancada com altura de 90 a 95 centímetros, e mulheres, que a estatura da mulher é mais baixa, né? Entre 85 e 90 centímetros. Quando o trabalho é pesado, exige força, exige que o trabalhador ele coloque ali peso, né, para a realização do trabalho, a altura da bancada deve ser menor, entre 75 centímetros e 90 para homens, 70 centímetros a 85 para mulheres, tá? Então, nós temos essas especificidades aí que podem melhorar o trabalho realizado em pé. E aí, as patologias identificadas no trabalho em pé são problemas circulatórios, né? Lombalgia, que são dores na coluna, e artrose. E aí, a solução, além de adequar a altura, né, da bancada, é um calçado adequado, confortável, alternância da posição, ou seja, o trabalhador ele vai trabalhar lá na bancada 50 minutos e descansar por 10 minutos, movimentação dos pés, postura ereta entre as pausas durante a jornada de trabalho. Tá? Então, nós temos aí essas possíveis soluções.
E do trabalho sentado, né? Como que é aí o trabalho sentado? Uma posição inadequada no trabalho sentado pode ocasionar em formigamento, fadiga muscular e cansaço, principalmente no pescoço, no ombro, afastamentos e, consequentemente, problemas cognitivos, problemas mentais, tá? Então, aqui nós temos uma posição inadequada e aqui nós temos uma posição correta. Por que essa posição aqui ela está considerada inadequada? Primeiro, podemos perceber que os pés eles não estão apoiados no chão, né? Então, aqui ou a gente deveria diminuir a altura da cadeira ou inserir um encosto para os pés, tá? Esse encosto para os pés já melhoraria a postura aqui e a circulação sanguínea, tá? Então, outro problema é que no joelho, né, entre o assento aqui do trabalhador, deve-se ter um ângulo de 90 graus, igual a gente tem aqui na foto correta. E aí a gente está vendo que o trabalhador, ele está sentado de uma forma que não faz esse ângulo de 90 graus, né? E aqui na coluna também, ele não está com a coluna ereta. A posição adequada é a coluna reta, né, ereta, e aqui a gente tem, ó, um ângulo. Isso aqui a curto prazo vai provocar dores no pescoço e no ombro do trabalhador, tá? Então, aqui na figura do lado direito, a gente tem uma posição correta. A cadeira, ela, como ela é ajustável, se a cadeira for ajustável, né, não é necessário encosto para os pés. Mas se a cadeira tiver uma altura fixa e o trabalhador não conseguir encostar os pés no chão, deve-se adaptar esse encosto, tá? Então, aqui eu coloquei algumas observações que vocês poderão ler em casa, né? Como, por exemplo, o monitor do computador, ele tem que estar na altura dos olhos, para o funcionário não forçar a cabeça nem para cima, nem para baixo. O teclado tem que estar diretamente à altura, né, do trabalhador, as mãos, né? O mouse tem que estar no mesmo nível do teclado. O punho tem que estar em uma direção neutra, sem dobrar. Ombros e quadris alinhados. Descanso de braço na altura do cotovelo. Então, esse descanso aqui, ó, é bastante importante também. Aqui a gente tem um encosto para os pés, porque provavelmente a cadeira não é regulável, né? Joelhos discretamente abaixo do quadril, bem pouquinho mesmo. A altura do assento abaixo da rótula. Então, são algumas dicas aí para o trabalho sentado, tá? E aí, tudo que o trabalhador for utilizar para desempenhar suas tarefas tem que estar a seu alcance, sem que ele precisa forçar a coluna, os braços, para poder alcançar o seu material de trabalho. Bom, do trabalho com digitação, pessoal. Nesse trabalho com digitação, foi o que eu exemplifiquei para vocês. O trabalhador ele vai destinar das 8 horas de jornada, 5 para digitação. Então, nas outras 3 horas, ele tem que desempenhar outra tarefa que não envolve digitar, porque a digitação é um movimento repetitivo. E esse movimento repetitivo, ele causa uma lesão, tá? E a curto prazo, o trabalhador começa a sentir dores no punho, na mão. E dentro dessas 5 horas digitando, 10 minutos são pausa e 50 minutos são trabalhados, tá? Então, isso aqui é importante, tá, gente? Pode cair na prova para vocês essa informação. Trabalho com digitação. Das 8 horas, somente 5 serão destinadas para digitar. E dentro dessas 5 horas, 10 minutos deve ser pausa, 50 minutos deve ser trabalhado. Conforme o quê? Conforme a ANR 16. Então, isso aqui é lei, tá, gente? Isso aqui é uma legislação que a empresa deve conhecer e cumprir, tá? Bom, então essa imagem aqui, ela mostra como que deve ser feito o carregamento e transporte de cargas, tá? Como que o trabalhador deve se posicionar junto à carga para poder fazer a pega de forma mais segura, né? Com os pés afastados e mais próximo possível da carga. Abaixar o tronco, dobrando o joelho, mantendo o pescoço e as costas retas.
segurar a carga firmemente e levantá-la bem devagar, caminhar com a carga, o peso, encostado no corpo, mais próximo possível do corpo do trabalhador, e repetir esse processo inverso para poder colocar no chão. Então, esses treinamentos ergonômicos facilita muito a jornada do trabalhador, porque o empregado ele não sabe qual é a melhor posição, qual é a melhor alternativa. Então, quando a gente treina, isso aqui facilita e melhora muito a jornada de trabalho, tá? Aqui também é uma fotinha que vai falar sobre como deve ser a postura das costas, o agarre palmar, a posição dos braços e cotovelos e a posição dos pés, tá? Então, nessa foto aqui, dá para a gente identificar melhor como deve ser esse levantamento e transporte de cargas, que também é responsável por causar doenças como a lombalgia, que são dores na coluna. Tá bom? Então, as condições do ambiente de trabalho devem ser livre de ruídos, a luz deve ser adequada, o ambiente de trabalho deve ser limpo e agradável, e o ambiente deve ser livre de desvios de atenção. Então, se a gente consegue implementar cada um desses indicadores, a gente está promovendo um ambiente mais saudável, tá? E aqui é só para a gente fazer uma análise. Quanto custa o tempo perdido, as despesas com afastamentos, os danos aos bens e às matérias-primas, ou novos investimentos em treinamentos para substituição da mão de obra em caso de doença? Então, o custo que a gente tem em substituir uma mão de obra, esse custo ele pode ser convertido em treinamentos, adaptação da mobília, para que essa mão de obra não seja substituída, para que não seja necessário. Então, a ergonomia, ela não é um custo, é um investimento que a empresa faz a fim de evitar o absenteísmo, a rotatividade e, consequentemente, a queda de produtividade, tá? Aí, algumas soluções, né, que as empresas podem implementar. Ginástica laboral. O que é ginástica laboral? É quando o educador físico, ele vai na empresa para fazer, durante 15 minutos, aquele alongamento do punho, do ombro, dos braços, né? Essa ginástica no ambiente de trabalho é muito implementada em bancos, em trabalhadores de serviços gerais, em trabalhos em cozinhas industriais que exigem muito esforço físico, né? Então, a ginástica laboral é uma solução, ela pode trazer muitos benefícios, não só físicos, como também cognitivos, porque quando a gente trabalha com a ginástica laboral, a gente libera endorfina, então o trabalhador ele vai estar mais preparado para encarar a jornada do dia. Sem contar que ele vai interagir mais com os colegas, então a gente tem também aquela melhoria do relacionamento interpessoal. Então a ginástica laboral ela traz bastante benefícios. A adaptação do mobiliário ou máquinas e equipamentos, como a gente viu, encosto para os pés, né? E pausas durante a jornada de trabalho. Então, aqui a gente tem 3 soluções bastante importantes, tá? E aí nós temos a AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. É um laudo que toda empresa com riscos ergonômicos críticos deve elaborar. Então, o frigorífico, né? A gente sabe que no frigorífico é um ambiente altamente crítico de transtornos mentais e físicos relacionados à ergonomia. Então, esse tipo de empresa é obrigada a elaborar a AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. Dentro desse documento da AET vai ser definido como vai ser realizada a ginástica laboral, como vai ser feita a adaptação do posto de trabalho, como serão as pausas. Então, nesse laudo ergonômico, vai constar todas essas informações obrigatórias, tá? E aí, tudo isso sendo implementado de forma adequada, segura e saudável, a gente vai ter como consequência aumento de produtividade e de qualidade, redução de desperdícios, economia da mão de obra e manutenção, redução do absenteísmo devido a acidentes e doenças ocupacionais, maior satisfação, conforto e motivação dos trabalhadores, tá? Então, nós temos aí esses indicadores positivos quando a ergonomia é adequadamente implementada. E aí, uma última aqui informação, né? A Silvia comentou. Trabalhei de operadora de telemarketing e fazia laboral. O telemarketing, gente, também é um setor considerado como crítico, né, dentro aí da ergonomia, porque o trabalhador ele tem pouca alternância de postura, ainda tem os fatores psíquicos relacionados, né?
Então, normalmente em telemarketing tem mesmo a ginástica laboral, a Silvia falou que participava, né, da ginástica laboral. Tem as pausas obrigatórias também, e a jornada é limitada a 6 horas por dia, né, em razão do estresse, do ambiente de trabalho crítico mesmo, tá? Então, a má postura e esforço repetitivo é o que mais causa aí, né, os afastamentos, e o INSS publicou, né, os dados das despesas geradas por esse problema, que já soma 16 bilhões em apenas 11 anos. Então, durante esses 11 anos, o INSS teve um gasto de 16 bilhões de reais somente relacionados à má postura e esforço repetitivo, coisa que pode ser resolvida com uma simples adaptação do posto de trabalho, ou também com as pausas, no caso do esforço repetitivo. Então, são ações que não geram um custo alto para a empresa, mas que traz bastantes benefícios, tá? E aí a depressão figura no topo da lista, com mais de 5.500 casos decorrendo do estresse, pressão profissional e financeira, além do assédio moral sofrido diariamente pela grande maioria dos trabalhadores. Então, a gente tem aí a realidade dessas doenças psíquicas que devem ser adequadamente monitoradas, né, a fim de evitar esse tipo de consequência na saúde do trabalhador. Beleza? Dúvida, gente, sobre esse tema, esse assunto que é tão atual, né, tão importante aí para nós? Alguém tem dúvidas ou comentários? Lá na NR16, nós temos 2 anexos. Um é do telemarketing e o outro é do operador de checkout, que é o caixa de supermercado. Então, nesses 2 anexos, trata-se das tarefas desses cargos de forma individual. E aí é bastante interessante, porque a gente consegue ver quais são as ações a serem implementadas em cada um desses casos, né, relacionados aos riscos ergonômicos, tá bom? Gente, então, eu vou postar esse material aqui da ergonomia para vocês, mais o exercício que a gente resolveu e o exercício que vocês devem fazer hoje. E aí, o restante da aula, que seria os próximos meia hora, né? As próximas meia horinha, vocês vão resolver essas questões de 1 a 13, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai fazer a correção dessas questões de 1 a 13, tá? Que vou postar aqui agora no Aluno Online para vocês. Tranquilo? Ok. Então tá bom. Eu vou disponibilizar a gravação mais tarde para vocês, tá? O link da gravação. E vou disponibilizar agora mesmo esse exercício de 1 a 13, que vocês devem responder agora no restante da aula, mais a aula da ergonomia, tá bom? Então, gente, boa semana para vocês. Desejo que vocês tenham aí um resultado muito bom de estudos ao longo da semana. Muita saúde para todo mundo, né? Que as nossas expectativas aí sejam sempre as melhores possíveis, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.